A aula de hoje, então, é sobre pessoa natural, ok? Vamos comentar os dispositivos do Código Civil que tratam desse assunto logo no início da parte geral desse código, ok? Então, vamos lá. Vejam o que diz os dois primeiros artigos do Código Civil, olha só. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 2º diz: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Vamos pensar um pouco sobre isso. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa, pessoal. O artigo deixa isso bastante claro logo no início do Código Civil, né? E toda pessoa sem qualquer espécie ou natureza de discriminação, né? A legislação anterior, por exemplo, dizia todo homem, né? Não, toda pessoa é melhor, porque independe de gênero, não interessa se é homem ou se é mulher, se é branco, se é preto, se é pardo, se é amarelo, né? Não interessa se identifica como masculino, como feminino, como bissexual, como transexual, certo? Como gay, lésbica, não interessa, né? Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Lembrem que nem sempre foi assim, né? No tempo da escravidão, né, por exemplo, os negros não eram capazes de direitos e deveres na ordem civil, eles não eram sujeitos de direitos, eles eram objeto de relações jurídicas, eles eram negociados, eles eram vendidos, comprados, doados, né? Então, nem sempre foi assim. Hoje está bastante claro aí no Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Não se é possível negar essa capacidade a alguém, tá? Vejam o que diz o artigo seguinte. Olha só. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então vamos utilizar primeiro comentar primeiro essa primeira parte desse artigo 2º. A personalidade civil começa do nascimento com vida. Então, precisa nascer com vida para ter personalidade civil. Ok, professor, mas o que é personalidade civil? Né? A personalidade civil é aquela capacidade que vem com o nascimento com vida, que é inerente a toda e qualquer pessoa, conforme mencionado no artigo 1º. Né? Toda e qualquer pessoa, mas é aquela capacidade, é aquela aptidão genérica, né? Genérica para adquirir direitos, para se tornar um sujeito de direito. Então, para se tornar uma pessoa, no sentido jurídico da palavra, é preciso nascer com vida, segundo o nosso Código Civil, certo? Então, é aí que você se torna um sujeito de direitos. Nós veremos daqui a pouco, mas tudo bem, eu acabei de nascer com vida, então eu sou um sujeito de direito, eu posso sair contratando aí, assinando o contrato, eu tenho 10 anos, 9 anos, posso fazer uma compra de uma casa? Não. Ou vender a casa? Não também, né? Até pode, mas existem regras para isso, né? Então aí nós vamos estudar já em seguida quais são os incapazes. Então, essa aptidão que a gente recebe ao nascer com vida é uma aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Isso é personalidade civil, né? Então, observem que para adquirirmos personalidade civil, ou seja, para nos tornarmos um sujeito de direito, né, para termos essa aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, nós precisamos nascer com vida, certo? O que significa nascer com vida? Nascer com vida significa separar-se do ventre materno, tá? Só isso? Não. Significa, além disso, respirar, tá? Isso é nascer com vida. Então, existem, às vezes, podem surgir dúvidas, né? Se nasceu com vida ou nasceu morto, quando se fala natimorto, né?
E aí tem até um exame, ó, vários autores mencionam esse exame, né? Eles dão, às vezes, nomes diferentes para isso, né? Mas o mais utilizado é assim, docimasia hidrostática de Galeno, né? E eu vou caricaturizar aqui um pouco, ou simplificar a explicação, né? Até porque não é minha área, né? Mas, enfim, o pulmão do bebê, né, é colocado num recipiente com água, numa bacia com água lá, né? E se ele boiar, significa que tem ar dentro. E se tem ar dentro, significa que ele respirou, portanto, nasceu com vida, né? Se não boiar, não tem ar dentro, não respirou, portanto, já nasceu morto. Claro que eu repito, simplifiquei essa explicação, né? Deixei ela demasiadamente simples, né? Esse nascimento com vida, então, é absolutamente fundamental para se tornar um sujeito de direito, tá? Mas olhem só o que está dito na segunda parte desse artigo 2º. Vejam só. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então vamos lá. A lei põe a salvo, quer dizer que ela protege. Desde a concepção, quer dizer, desde o momento em que o espermatozoide fecundou o óvulo. Tá? Os direitos do nascituro. E o nascituro é aquele ser já concebido, mas ainda não nascido. Ele está lá no ventre da mãe. Então, alguém poderia agora questionar, pô, mas parece que há uma contradição aí nesse artigo 2º, né? Se a parte primeira desse artigo diz a personalidade civil começa do nascimento com vida. Então, para eu me tornar um sujeito de direitos, né, eu preciso nascer com vida. Tudo bem? Essa é a primeira parte. A segunda está dizendo que o nascituro, que a lei também protege os direitos do nascituro, desde a concepção. Mas o nascituro ainda não nasceu com vida? Né? Então, quais direitos ele tem? Não há uma contradição aí? Pois é, seria um questionamento interessante. E a própria lei, observem, não diz quais são esses direitos, não diz aqui, né? Mas vocês perceberão e identificarão vários direitos atinentes ao nascituro no decorrer de todo o curso de direito, né? Vou adiantar alguns. Primeiro, os mais básicos e fundamentais. Ele tem direito à vida, né? Ele tem direito à vida. Ele tem direito a uma boa expectativa de vida, né? De nascer com vida, né? Ele tem direito por exemplo, a ter nomeado um curador. Imagine que a mãe, a gestante, também é incapaz, né? Então, vocês vão aprender lá no direito de família que pode ser nomeado um curador para o nascituro, para tomar conta do patrimônio dele, ou do patrimônio, ou pelo menos para acompanhar o nascimento dele. De repente, ele já recebeu até bens em doação, né? Aliás, está aí outro direito. É possível doar bens para um nascituro. O nascituro pode receber herança, né? Então, observem que são assuntos que vocês receberão, identificarão nos próximos cursos, né? Durante o curso de Direito. Mas olha só, ele tem direito de receber herança, certo? Então, imagine que alguém faleça, né? E um dos herdeiros seria o nascituro, né? O pai falece, a mãe está grávida, né? E o herdeiro seria o nascituro. Ele tem direito a essa herança, certo? Mas é um direito, observem isso, condicional. É um direito potencial, né? Que pode ou não se concretizar. E por que é um direito condicional? Porque está dependendo de um evento futuro e incerto. Qual é esse evento? Justamente o nascimento com vida. Se o nascituro nascer com vida, ele recebe a herança. Se ele não nascer com vida, ele não recebe a herança. Certo? Então, vejam só, existem direitos, a lei protege o nascituro desde a concepção.
Só que para se tornar um sujeito de direitos, para se tornar, para adquirir aquela aptidão genérica, né, aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, você precisa nascer com vida, né? Vejam só, vou tentar demonstrar algo de uma maneira bastante simples aqui para vocês. Observem, esse é o João, certo? E o João é casado com a Maria, ok? Recém-casados e tal, e a Maria engravidou. Esse menininho aí não nasceu ainda, tá? Pode ver que eu escrevi nascituro, ele está no ventre de Maria, né? É que no meu desenho eu não tinha como desenhar a Maria grávida aí, não dei conta disso, né? Então, eles têm um nascituro, certo? Aquele ser concebido, mas ainda não nascido, ainda não nasceu com vida, certo? Pois bem, o João, ele tem a Mônica, a Joana, a Beatriz e o Astolfo em sua família, são seus irmãos, certo? Então, o que acontece nessa nossa história? Vejam se eu consigo me fazer entender, né? O João casou com a Maria, né? E a Maria está grávida neste momento, tá? Então, está lá no ventre materno. Temos um nascituro, certo? O Astolfo é um irmão de João, né? E o Astolfo é aquele tio que não casou, né? Ele não tem ascendentes, ou seja, não tem mais pais, avós, bisavós. Ele não tem nenhum descendente, não tem filho, neto, bisneto. Ele nunca casou e nunca viveu em união estável, certo? Então, o Astolfo é aquele tio solteirão, né? O Astolfo, quando ficou sabendo da gravidez de Maria, né, que o irmão dele, João, seria pai, né, ele ficou fascinado com a ideia de ter um sobrinho, né? E ele resolveu, em nossa história aqui, colocar o sobrinho em seu testamento, pegar todo o patrimônio de Astolfo, que girava em torno aí de R$ 1 milhão, né? Ele resolveu pegar todo o seu patrimônio e deixar para o nascituro. Né? Pode fazer isso? Pode. Ele fez um testamento deixando lá para o nascituro, certo? Muito bem. Vimos lá em cima, um dos direitos do nascituro, que vocês vão aprender lá em direito das sucessões, é de receber herança, né? Mas ele precisa nascer com vida, certo? Ele tem direito à herança, mas precisa nascer com vida para receber. Por quê? Porque é quando nasce com vida, é exatamente quando nasce com vida que se adquire personalidade civil, se torna um sujeito de direito, se torna adquire aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Tá? Durante a gravidez, né? Durante a gravidez de Maria, ou seja, ainda não havia nascido, né? Vamos pensar o seguinte: o Astolfo falece, certo? O Astolfo falece. E aí vocês vão aprender o seguinte: lá em direito das sucessões, bom, o Astolfo falece, tem um testamento, né? Para quem vai, os bens dele serão direcionados para quem? Ele pôs no testamento justamente o nascituro. O nascituro, para receber, precisa nascer com vida, certo? Porque, repito, reitero, vou ser cansativo nisso até, é aí que ele adquire personalidade civil e que se torna um sujeito de direito, né? Lá no direito das sucessões, existe uma ordem de vocação hereditária, né? Ou seja, são os herdeiros legítimos. A lei diz quais são os herdeiros, né? E nessa ordem lá, primeiro tem que se respeitar o testamento, que também não pode ofender alguns herdeiros necessários. Coisas que vocês vão aprender depois, tudo bem, né? Então, observem em nossa história aqui. Se o nascituro, né, se o filho de João e Maria nascer com vida, aquele R$ 1 milhão colocado em testamento pelo Astolfo vem para ele, certo? Vem para ele. Se o filho de João e Maria, né, o nascituro, nascer morto, não nascer com vida, né,
aí ele não vai receber esse 1 milhão. E aí que entra a ordem de vocação hereditária lá do final do curso, né, lá em Direito das Sucessões, que diz em maneira bastante simplificada o seguinte: o primeiro da fila como herdeiro é o descendente, o segundo é o ascendente, depois vem o cônjuge ou companheiro e depois os colaterais, certo? Então, em nossa história aqui, se o nascituro aqui nasceu morto, se o filho de João e Maria nasceu morto, ele não vai receber a herança, não vai receber o que Astolfo deixou para ele em testamento, porque ele não nasceu com vida, não se tornou um sujeito de direito, não adquiriu aquela aptidão genérica para adquirir direitos, certo? Se ele nasceu morto, né, para quem vai a herança? Né? Então, aí vamos para aquela ordem lá. O Astolfo tem descendentes em nossa história? Não. Ele não tem filho, neto e bisneto. O Astolfo tem ascendentes? Também não. Não tem pai, avô, bisavô. O Astolfo tem cônjuge ou companheira? Não. Em nossa história também não tinha. Quem fica em quarto da fila lá são os colaterais. Ou seja, neste caso, os irmãos de Astolfo. Então, aquele 1 milhão que ele tinha deixado tudo para o nascituro, na verdade, será dividido entre os irmãos dele. Beatriz, Joana, Mônica e João. Certo? Vejam como muda o destino da herança. Alguém poderia perguntar aí agora, ou estar pensando, mas professor, e se o nascituro, e se o filho de João e Maria nasceu e morreu, nasceu vivo, né? E morreu 1 minuto depois? Olha só, hein? Nasceu vivo e morreu 1 minuto depois, mas ele nasceu vivo. Perfeito, excelente questão. Se ele nasceu vivo, né? Ele adquiriu personalidade civil. Olha lá, personalidade civil começa do nascimento com vida, não importa quanto tempo de vida você teve. Nasceu vivo, adquiriu personalidade civil. Se tornou um sujeito de direitos. Adquiriu aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. E, portanto, se o filho de João e Maria tivesse nascido vivo, né, mesmo que em seguida, 1 minuto depois tivesse morrido, mas nasceu vivo, recebeu a herança de Astolfo, recebeu aquele 1 milhão de Astolfo. Mas, professor, ele morreu 1 minuto depois. E daí? E daí você faz o inventário dele. Inventário é aquele processo para destinar a herança para os herdeiros, né? A herança o patrimônio do falecido para os herdeiros. Tá, então volta àquela ordem lá, né? Agora, como o filho de João e Maria nasceu vivo e recebeu a herança, aquele 1 milhão está com ele. Mas ele morreu 1 minuto depois. Então tá, vamos lá àquela ordem de vocação hereditária, a ordem de herdeiros do Código Civil, lá do direito das sucessões. O filho de João e Maria tem descendentes? Opa, não tem, ele acabou de nascer, né? Tem ascendentes? Tem, João e Maria. Então agora aquele 1 milhão, nessa nossa nova história, né? Aquele 1 milhão que o filho de João e Maria recebeu porque nasceu vivo, né? Recebeu do tio Astolfo, né? Mas morreu 1 minuto depois, né? Aquele 1 milhão vai acabar nas mãos de João e Maria. A ideia deste desenho, né, é tentar elucidar ou demonstrar a importância do nascimento com vida, que pode ter, inclusive, efeitos patrimoniais. Estamos esquecendo, propositalmente, de comentar outros efeitos sentimentais e afetivos, é claro, né? Mas pode ter, inclusive, efeitos patrimoniais. Tá? Seguindo, vejam o que diz o artigo 3º do Código Civil. Nós dissemos lá, né, que ao nascer com vida você se torna um sujeito de direito, né? Adquire aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. O que você recebe ao nascer com vida, atenção para isso, o que você recebe ao nascer com vida, o que você adquire é o que se chama capacidade de direito, ou alguns chamam capacidade de gozo.
né? O que é essa capacidade de direito? É justamente aquela oriunda, aquela que vem lá da personalidade civil, né? Que surge com o nascimento com vida, e é justamente aquela capacidade, aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Então, ao nascer com vida, você adquire personalidade civil e adquire essa chamada capacidade de direito. Tá? Essa capacidade de direito não pode ser negada a ninguém que nasceu com vida, porque seria o mesmo que afirmar, que dizer para a pessoa que ela não é pessoa, né? Então, toda pessoa é capaz de direitos e obrigações, toda pessoa é capaz de direitos na ordem civil. Se nasceu com vida, adquiriu a capacidade de direito, certo? Só que essa capacidade de direito, como já comentamos também, ela sofre restrições, certo? Ela sofre restrições, né? Então, como assim sofre restrições? Ora, não basta nascer com vida para poder fazer tudo o que eu bem entender. Existem regras. Logo que eu nasço com vida, né, eu já tenho a capacidade de direito, mas eu ainda não tenho o que alguns chamam de capacidade de fato, né? Que é aquela capacidade de exercer por mim mesmo, sozinho, comigo, né? Todos os atos da vida civil. Então, olhem só, essas restrições sofridas pela capacidade de direito dizem respeito justamente às às incapacidades, né? Vejam o que diz o artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, o artigo 3º está dizendo que, para o nosso ordenamento, os menores de 16 anos são os absolutamente incapazes, certo? E tanto o artigo 3º quanto o artigo 4º mudaram recentemente por conta do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu vou comentar daqui a pouco. Então, hoje, para o nosso ordenamento, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. E o artigo 4º diz que são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Então, agora ele está se referindo aos relativamente incapazes. Artigo 3º, absolutamente incapazes. Artigo 4º, relativamente incapazes. Para o artigo 3º, são absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Para o artigo 4º, são relativamente incapazes esses descritos nos incisos 1 a 4. Né? Então, vamos lá. São relativamente incapazes, segundo o artigo 4º, os maiores de 16 e menores de 18. Então, se você tem mais de 16, mas tem menos de 18, você é relativamente incapaz. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, né? Então, aquela pessoa que bebe com frequência, né? Bebe bebida alcoólica, estou me referindo, né? E os viciados em tóxico também são relativamente incapazes. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade, né? Então, se você não consegue, seja por uma causa permanente ou por uma causa transitória, se você não consegue exprimir sua vontade, você é tido pelo Código como relativamente incapaz. Imaginem, por exemplo, uma pessoa em coma, certo? Uma pessoa transitoriamente, né, impedida de exprimir sua vontade, ou seja, não tem capacidade para exprimir sua vontade. Ela é tida como relativamente incapaz. E, por fim, os pródigos, né? Os pródigos são aqueles... Alguns chamam os pródigos de os generosos, né? Na verdade, não é bem isso. Os pródigos... Tem até uma relação, mas não é bem isso. Os pródigos são aqueles que gastam desmedidamente, dilapidam o seu patrimônio. A prodigalidade é tida muitas vezes como uma doença, né? Então, a pessoa não tem controle em dilapidar o seu patrimônio, ela vai acabando com ele, né? É claro que, atenção, eu não posso chegar para você
e dizer assim, olha, você está bebendo muito, ou você é um viciado em tóxico, então você é relativamente capaz. Você é um pródigo, porque você está gastando demais isso, né, gastando demais seu patrimônio, então você é pródigo. E por conta disso, eu já estou te classificando aqui como um relativamente incapaz. Né? É necessário para que isso ocorra, tirando a questão da idade, né? É necessário para que isso ocorra que haja um processo de interdição. Já ouviram falar assim, vou interditar tal pessoa, vou interditar meu avô, né? Vou interditar meu filho? Pois é necessário um processo de interdição. E esse processo de interdição é aquele em que você diz para o juiz, né, que determinada pessoa não tem capacidade suficiente para administrar os atos da sua vida. Né? E por conta disso, ela precisa ser interditada para ser nomeado um curador para ela. Né? Então, é aí que surge a incapacidade relativa. Né? É aí que você acaba. Esse curador ele vai assistir ao relativamente incapaz. Né? Então, é necessário um processo e se provar tudo isso. Né? Observem que o artigo, o parágrafo único, diz que a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Essa lei é a Lei 6.001 de 73, que é o Estatuto do Índio. Tá? E deem uma olhada, aqueles que tiverem curiosidade, né, digitem na internet aí essa lei, o que é o Estatuto do Índio, vai aparecer de imediato. Penso que o site que mais se atualiza rapidamente é o site do Planalto, né? E vocês terão conhecimento de como os indígenas são tratados. E vocês perceberão, já adiantando, que eles vivem sob tutela, né? Sob tutela da União. A União. Eles, a princípio, não têm capacidade, mas podem ter. Né? Então, existem os índios que são considerados isolados, existem os integrados já à sociedade e aqueles ainda não integrados. Né? Tem uma classificação lá nessa lei. Né? E quem cuida é a União, né? A União Federal, através da FUNAI, né? Que é a Fundação Nacional do Índio. Certo? Então, tem uma regra específica para os indígenas. O que é importante que saibam, olha só, vocês já sabem que os absolutamente incapazes são os menores de 16 anos. Como suprir essa incapacidade? Através da representação. Os menores de 16 anos são representados, certo? Os relativamente incapazes, como suprir a incapacidade deles? Através da assistência. Eles são assistidos, certo? Vocês perceberão, por exemplo, ao estudarem o direito de família, né, que dentre os poderes dos pais em relação aos filhos, o chamado poder familiar, né, está, por exemplo, o direito, né, de representar os filhos absolutamente incapazes e de assistir os relativamente incapazes. Né? Isso se encontra lá no artigo, para aqueles que tiverem curiosidade, lá no artigo 1634 do Código Civil. Né? Compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, num dos incisos lá, inciso 7, está dito representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, suprindo-lhes o consentimento. Então, vejam só, os absolutamente incapazes são representados e os relativamente incapazes são assistidos. Tudo bem, professor, mas qual a diferença prática disso? Né? Então, imaginem que o meu filho tem 14 anos de idade e ele tem um imóvel em nome dele e ele resolve vender, né, preenchidos todos os demais requisitos legais, né, autorização judicial, etc., enfim, preenchidos todos os demais requisitos legais que vocês estudarão no recorrer do curso de Direito, ele vai ao cartório para assinar a escritura pública.
né? É necessário passar a escritura pública, assinar lá em cartório, né? A questão que se faz, meu filho tem 14 anos, hein? O meu filho pode ir lá sozinho assinar? Não. Ele é absolutamente incapaz, porque ele tem menos de 16 anos. Se ele é absolutamente capaz, ele é representado. Se ele é representado, quem vai comparecer lá em cartório, né, são os pais dele, né? Porque ele será representado. Ele sequer precisa comparecer, né? Agora muda um pouco a história. Meu filho agora ele tem 17 anos, né? Então, se ele tem 17 anos, ele é absoluto ou relativamente incapaz? Ele é relativamente incapaz agora, né? Olha lá, artigo 4º, são incapazes relativamente, inciso 1, os maiores de 16, menores de 18. Então, meu filho agora, ele é relativamente incapaz, né? E também preenchidos os requisitos legais, está lá, ele precisa alguém lá no cartório assinar a escritura pública de venda de um imóvel dele. Quem vai agora? Bom, meu filho é relativamente incapaz. Então, ele é assistido. Se ele é assistido, além dos pais, tem que ir ele próprio, né? Para memorizar, pensem o seguinte, o meu filho de 17 anos, que é relativamente incapaz, tem que ser assistido, né? Então, ele comparece e assina. E para provar que alguém está assistindo ele, observando ele, acompanhando aquele ato, né, precisa assinar junto, certo? Então, essa a ideia. Os absolutamente incapazes são representados e os relativamente incapazes são assistidos, ok? Observem que não encontramos aí nos artigos 3º e 4º as pessoas com deficiência, perceberam? Até 2015 elas se encontravam aí, né? Aí nos artigos 3º e 4º. E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para esse assunto. A pessoa com deficiência hoje, depois que o Brasil ratificou um tratado internacional e que produziu uma lei interna, que é a conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esses artigos 3º e 4º foram alterados, né? Ele dizia, por exemplo, no artigo 3º, como absolutamente incapaz, né, que também eram absolutamente incapazes os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento, etc., né? No artigo 4º, né, ele tratava, por exemplo, como relativamente incapaz os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo. Tudo isso acabou, perceberam? As pessoas com deficiência hoje são plenamente capazes, iguaizinhas a mim, iguaizinhas a vocês que estão aí me ouvindo, certo? Ô, professor, mas existem pessoas com deficiência que não conseguem se expressar, que não conseguem praticar normalmente os atos da vida civil, né? Sim, assim como pode ter pessoas como nós que também não consigamos, que também não conseguem expressar a sua opinião, a sua vontade, né? Então, uma pessoa com deficiência pode ser interditada? Pode, ainda pode. Ela é considerada hoje plenamente capaz, mas ela pode ser interditada, porque de repente ela pode ter algumas dificuldades, né, que a tornem incapaz. Então, uma pessoa com deficiência pode ser interditada, assim como eu posso, assim como vocês podem, certo? E é preciso colocar isso na cabeça, hein? E por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque para algumas pessoas é muito difícil aceitar que uma pessoa com deficiência, até mental, né, tenha capacidade, né? Vejam o que diz. Eu recomendo a leitura do Estatuto da Pessoa com Deficiência, viu? Está aí mencionado, Lei 13.146, 2015. Né? Eu selecionei um artigo só do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é o artigo 6º. Né? Só para exemplificar para vocês. Olha o que ele diz. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa.
daria para transcrever só esse caput. Olha só, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, uma pessoa com deficiência hoje é plenamente capaz, né? Pelo simples fato de ter deficiência, ela não pode ser tratada como incapaz, porque ela não é mais incapaz, inclusive juridicamente, né? Diz o artigo 6º, só para complementar, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Então, ela é plenamente capaz. Olha só, aí ele acrescenta, inclusive para, né, casar e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos, acesso a informações adequadas sobre reprodução, conservar sua fertilidade, exercer o direito de família e a convivência familiar e comunitária, exercer direito à guarda, à tutela, à curatela e até à adoção, seja como adotante ou como adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, gente, a pessoa com deficiência hoje não está mais elencada nos artigos 3º e 4º do Código Civil, simplesmente por ter deficiência, né? A pessoa com deficiência hoje é plenamente capaz, tá? Seguindo, essa incapacidade, então lembrem da história, vocês nascem com vida, adquire personalidade civil, adquire aquela capacidade de direito, certo? Que é aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações, né? Você se torna um sujeito de direito. Essa capacidade de direito, ela sofre restrições, né? Até porque o Código vem expressamente diz que quais são os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes, certo? Vejam o que diz agora o artigo 5º do Código Civil, que trata do momento em que cessa a menoridade. Olha só, a menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada para a prática dos atos da vida, de todos os atos da vida civil. Então, é aí, ao completar 18 anos, que cessa a sua menoridade. Você agora adquiriu a maioridade, certo? E neste momento é que você se torna plenamente apto para a prática de todos os atos da vida civil. Plenamente apto, plenamente capaz, certo? Nesse momento em que você atinge a maioridade, né, e que adquire a plena capacidade, é nesse momento que você adquire a chamada capacidade de fato, certo? A capacidade de fato. Ao nascer com vida, capacidade de direito, também chamada capacidade de gozo. Ao completar 18 anos, ao completar a maioridade, você adquire a chamada capacidade de fato. Alguns chamam de capacidade de exercício, né? Aí que é a aptidão, que significa, né, a aptidão de exercer por si os atos da vida civil, sem representação, sem assistência, certo? Então, você adquire a maioridade aos 18 anos. Mas vejam só o que diz o parágrafo único. Cessará para... A maioridade atinge os 18 anos, né? Cessará para os menores a incapacidade. Então, observem que a incapacidade pode também desaparecer para menores de 18 anos, certo? Esse parágrafo único está se referindo ao que todos conhecem como emancipação, certo? Emancipação. Então, a emancipação pode ocorrer de vários modos e estão elencados aí nos incisos 1 a 5 desse parágrafo único. Observem que a emancipação, ela antecipa a sua capacidade, ou seja, antes mesmo de você completar 18 anos, você já se torna plenamente capaz. Então, ela antecipa a capacidade. Atenção, porque ela não antecipa a maioridade, hein? Você não pula a idade, né? Você tem 16 anos e é emancipado, você não passa a ter 18 anos, certo? Então, a emancipação não antecipa a maioridade, ela antecipa a capacidade, certo? E aí, no inciso 1, já tem duas hipóteses de emancipação. Diz lá, pela concessão dos pais
ou de um deles, na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença de juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Então, olha só, primeiro, pela concessão dos pais, né? E dos pais aí é no plural mesmo, certo? Precisa pai e mãe concordarem com a emancipação dos filhos, ou do filho, né? Que requisito, como deve ser feito isso, né? Então, é como se fosse uma declaração que o pai faz, que os pais fazem, né? É claro que se um pai, olha só, o de um deles na falta do outro, né? Então, se o pai tiver falecido, a mãe pode fazer sozinha. Se a mãe for falecida, o pai pode fazer sozinho. Se o pai perdeu o poder familiar, a mãe também pode fazer sozinha, certo? Mas, regra, precisa dos dois, tá? Não importa se estão separados, se estão divorciados, se a guarda está com aquele ou com esse, certo? Precisa dos dois para emancipar. E precisa de instrumento público. Então, precisa de uma escritura pública para emancipar. E não precisa passar pelo juiz, olha lá, independentemente de homologação judicial, certo? Então, não precisa passar pelo juiz. E olha o final, precisa ter, no mínimo, 16 anos completos. Então, vamos lá. Os pais podem emancipar os seus filhos, né? Então, podem dizer expressamente, declarar expressamente que os seus filhos, que o seu filho tem capacidade, tem plena capacidade civil, mesmo antes de completar 18 anos, certo? Então, como que se faz isso? Precisa ir num cartório fazer uma escritura pública de emancipação, certo? Tem que ser um documento público, não pode ser particular. Não pode contratar um advogado para fazer isso lá no escritório dele. Tem que ser por escritura pública, certo? Então, precisa de escritura pública, né? E o menor tem que ter pelo menos 16 anos, ok? E não precisa passar pelo juiz. Isso se a concessão for dos pais, né? Se os pais estiverem emancipando o seu filho, tá? Mas observem nesse inciso 1, né? Essa, aliás, é a chamada emancipação voluntária, tá? E por que emancipação voluntária? Porque parte da vontade, né? Precisa existir essa vontade dos pais em emancipar os seus filhos, né? Ainda no inciso 1, existe a possibilidade do tutor emancipar o tutelado. Então, vocês vão aprender lá no Direito de Família que o Instituto da Tutela vai surgir quando não existir o Instituto do Poder Familiar. Então, imaginem que o menor perdeu os dois pais, né? Ou os dois pais perderam o poder familiar, enfim, tem que nomear um tutor para ele, certo? E o que esse inciso 1 está permitindo é que o tutor também emancipe o menor tutelado, certo? Só que muda um pouco a história. Também, neste caso, o tutelado tem que ter pelo menos 16 anos completos, certo? E muda algo nos requisitos. O tutor não pode emancipar o tutelado por escritura pública, nem por escritura particular. Ele precisa de uma decisão judicial para isso, né? Vejam o que está dito lá na segunda parte desse inciso 1. Ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, né? Então, o tutor aí que tem que pedir judicialmente a emancipação do tutelado. E o juiz certamente vai chamar o tutor para ouvir dele pessoalmente quais são os motivos, por que você quer fazer isso, etc, etc. Né? Então, por concessão dos pais, algo extrajudicial. Não precisa de juiz. Precisa de ambos os pais, ou na falta de um deles, o outro somente, né? Precisa de instrumento público, ou seja, aquele documento público, escritura pública, certo? E o menor precisa ter pelo menos 16 anos completos. Se o tutor quiser emancipar o tutelado, né, aí ele precisa pedir para o juiz, certo? Então ele vai pedir para o juiz, o menor também precisa ter 16 anos completos, e só ocorrerá a emancipação aí se o juiz concordar. Essa é a chamada emancipação judicial, essa do tutor. Precisa passar pelo juiz, ok?
Os 4 outros incisos, né, dizem respeito ao que é comumente chamado de emancipação legal ou emancipação tácita, certo? Então, olhem só o que diz o inciso 2. O casamento emancipa, né? Vocês aprenderão no curso de Direito de Família que a idade núbil, ou seja, a idade com a qual já se pode casar, né, é 16 anos, certo? Então, aquela pessoa que casa tendo mais de 16 anos e menos de 18, né, ela se emancipa, o casamento emancipa a pessoa, né? Me lembro de uma aluna que uma vez discordou disso, né, e eu pedi para ela se explicar e ela disse assim, professor, emancipação, claro, num tom de brincadeira, né? Emancipação significa liberdade, né? E você vem me dizer que a lei diz que o casamento emancipa? Não, o casamento faz exatamente o contrário, né? E aí nós debatemos um pouco essa brincadeira dela, né? Mas a verdade é sim que o casamento emancipa, tá ok? Imaginem se o casamento não emancipasse e você, casado, né, já com mais de 16 anos e menos de 18 anos e ainda estivesse, por exemplo, sob o poder familiar de seu pai e da sua mãe, né, ainda gerindo suas coisas, administrando seus bens, né, não teria muita lógica isso. E outra, se você tem capacidade, se a lei admite que você construa uma família já tendo 16 anos, é evidente que ela precisa reconhecer também que você tem capacidade, né, para todos os demais atos da vida civil. O inciso 3 diz que também ocorre a emancipação, também cessa a incapacidade pelo exercício de emprego público efetivo, né? Isso raramente vai acontecer, tá? Essa é que é a verdade. O Código Civil anterior, no Código Civil anterior, que vigorou aí até 2002, né, a maioridade era alcançada aos 21 anos e não aos 18. Né? Então, era possível alguém passar, por exemplo, ser aprovado num concurso público com 18 anos, né, e aí 19, e aí antecipava a capacidade, emancipava a pessoa. Né? Hoje, na verdade, não existe um concurso público em que se permita um menor de 18 anos participar. Né? Essa é que é a verdade. Então, dificilmente isso vai acontecer. Ok? Discute-se aí quanto a esse emprego efetivo, né? Emprego público efetivo. A doutrina diverge, bate boca sobre isso. Né? Precisa ser efetivo ou não? Né? Ou seja, no cargo de confiança não vale. Né? Alguns sustentam que vale, sim. Se tem capacidade para exercer um cargo de confiança, também teria para todos os atos da vida civil. Mas o fato é que a lei diz que precisa ser efetivo. Tá, ok? E aí dificilmente vai ocorrer na prática. Tá? O inciso 4 diz que também se emancipa pela colação de grau em curso de ensino superior. Está aí outra disposição que essa ocorre com mais frequência, mas também é raríssima. Né? Ocorre com mais frequência em relação à anterior, que nunca ocorre, né? Mas é raríssima, porque dificilmente alguém termina um curso superior com menos de 18 anos. Né? Existem os casos das pessoas superdotadas, né, que também é uma deficiência, né? E que, de vez em quando, a gente, aliás, vê notícia por aí, né? De alguém que passou com 15 anos no processo seletivo para o curso de medicina. Né? Curso de medicina também, a colação de grau no curso de medicina não vai antecipar a maioridade dele, até porque o curso de medicina tem 5, 6 anos para serem cursados. Né? Mas, enfim, colar grau em curso superior também emancipa. Né? E olha que é colar grau, hein? Não é ser aprovado em processo seletivo, não é ingressar no curso superior, é colar grau. E colar grau é terminar o curso superior integralmente, preenchendo todos os seus requisitos, todas as unidades e requisitos previstos no projeto pedagógico do curso. Né? Então,
colar grau em curso superior também emancipa. E no inciso 5, por fim, estabelece que também cessa a menoridade, cessa a incapacidade, perdão, né, pelo estabelecimento civil ou comercial, né, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Então, neste caso, o estabelecimento civil ou comercial também é algo relativamente raro de acontecer, né? O que é mais comum é que para você abrir, criar, montar uma pessoa jurídica ou uma empresa, você acaba sendo primeiro emancipado pelos pais e depois vai lá e demonstra e monta a pessoa jurídica, né? Hoje está mais fácil até abrir, ou menos difícil, né? Abrir um estabelecimento antes, né? Mas também é algo relativamente raro de acontecer. E pela existência de relação de emprego, essa é mais comum, né? Então, imaginem os menores já com 16 anos completos, né? Que precisa ter economia própria, ou seja, ser autossuficiente, né? Mais atores de televisão, né? Com mais de 16 anos e menores de 18, jogadores de futebol, artistas, né? Músicos, ator, né? de TV, né? Enfim, são situações que podem gerar, que caracterizam uma relação de emprego, né? E que pode gerar economia própria, não tenham dúvida disso, certo? Algo importante para ser dito nesse momento, ou para ser reiterado, porque eu já disse. Então, prestem atenção nisso agora. Olha só, capacidade de direito é aquela, também chamada capacidade de gozo, é aquela que vem lá da personalidade civil. Né? É aquela oriunda que vem lá do nascimento com vida. Tá? Que é aquela capacidade para adquirir genérica, né? Aquela aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações. Então, essa capacidade de direito a gente adquire quando nasce com vida. Essa capacidade de direito não pode ser negada a ninguém, porque negá-la, rejeitá-la a alguém é o mesmo que afirmar que esse alguém não é uma pessoa, né? E não existe essa possibilidade em nosso ordenamento. Tá? Então, ao nascer com vida, nós adquirimos a capacidade de direito. Né? A capacidade de fato, por sua vez, então já vimos que essa capacidade de direito sofre restrições, porque existem os absolutamente incapazes, os relativamente incapazes. Essa capacidade de direito, então, sofre restrições. Quando a gente atinge 18 anos completos, né? Aí, ou quando somos emancipados, então vejam só, ou quando somos emancipados, aí adquirimos a capacidade de fato, também chamada capacidade de exercício, tá? Que é a capacidade de exercer por si os atos da vida civil, sem necessidade de representação ou assistência, tá? Então, pensem comigo. Imagine que eu pergunto para vocês, todo mundo que tem capacidade de fato tem também necessariamente capacidade de direito? Sim, né? Sim. Se eu tenho capacidade de fato, quer dizer que eu já sou capaz de exercer todos os atos da vida civil por mim mesmo, sem representação ou assistência, né? Ou assistência. Então é evidente que eu também já tenho capacidade de direito, porque eu nasci com vida. Então todo mundo que tem capacidade de fato também tem capacidade de direito. Agora, a recíproca aí é verdadeira? Todo mundo que tem capacidade de direito também tem capacidade de fato? Não. Aí não. Né? Então, imaginem o meu filho, que tem 15 anos. O meu filho, que tem 16, 15 anos, ele tem capacidade de direito? Tem, professor. Ele nasceu com vida. Perfeito. Né? Mas ele tem capacidade de fato? Não, capacidade de fato ele não tem, porque ele não pode exercer por si mesmo os atos da vida civil. Ele ainda é, por ter 15 anos, absolutamente incapaz. Certo? Então, atenção para isso.
Esses dois artigos nós não vamos tratar hoje. Observem que diz o artigo 6º lá, a existência da pessoa natural termina com a morte. Tá? Então, começa a nossa existência com o nascimento com vida, a personalidade civil, aliás, é adquirida com o nascimento com vida, e termina a nossa existência com a morte. A morte pode ser real ou presumida, né? E é exatamente o que diz aí o artigo seguinte, o artigo 7º, né? Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Então, como que se declara a morte de alguém, né? O médico olha o corpo da pessoa, né? E diz, olha, ele morreu mesmo. Então ele faz uma declaração lá de que fulano morreu, né? Faz a declaração de óbito. Você pega essa declaração, leva lá no cartório de registro civil e aí você pega, é feito o registro lá do óbito, né? E aí você pega o comprovante disso, que é a certidão de óbito, certo? Acontece que precisa de um corpo para o médico poder declarar. E quando não há esse corpo, né? Então aí surgem dois institutos, a ausência e morte presumida. Dois assuntos importantes, a ausência e a morte presumida, que é exatamente o plano de aula seguinte nosso, e nós estudaremos isso oportunamente, ok? O artigo 8º diz assim, olha só, e estamos terminando nossa análise inicial. Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Vixe, o que é isso? Vamos lá. Se dois ou mais indivíduos, dois ou mais, falecerem na mesma ocasião, não precisa ser o mesmo evento, ok? Não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. O que esse artigo está tratando é da chamada comoriência, tá? Então, o que é comoriência? Comoriência é justamente, ela ocorre justamente quando duas pessoas, duas ou mais pessoas, né, morrem numa mesma ocasião, não precisa ser no mesmo acontecimento, mas numa mesma ocasião, né? Essas pessoas são herdeiras entre elas, certo? Porque senão não tem por que ficar averiguando quem morreu primeiro, né? Essas pessoas são herdeiras entre elas, né? E você não consegue apurar quem morreu primeiro, certo? Então, neste caso, haverá uma presunção, na dúvida, haverá uma presunção de que eles morreram ao mesmo tempo. E se morreram ao mesmo tempo, vocês vão aprender isso com mais calma depois, né? Em outros cursos, né? Nos anos seguintes. Se morreram ao mesmo tempo, eles não herdam entre si. Um não é herdeiro do outro, né? Então, comoriência, ela é, repito, a morte de duas ou mais pessoas numa mesma ocasião, sendo elas herdeiras umas das outras, né? E não se pode apurar quem morreu primeiro. Neste caso, então, vai se presumir que morreram simultaneamente, né? Vamos tentar chamar aquela turma de novo que eu utilizei lá no início desta aula, né? Então, observem aí, o João novamente, tá? O João casado com a Maria, ok? O João e Maria não têm descendentes, ou seja, eles não têm filhos, netos, bisnetos, certo? O João e Maria não têm ascendentes nenhum, né? Então eles não têm pais, avós, bisavós, ok? O João tem em sua família a Beatriz e o Astolfo, que são seus irmãos. A Maria tem em sua família, né, o Pedro e a Joana e a Mônica, que são os irmãos de Maria, certo? Essa é a nossa história, ok? Imaginem, então, João e Maria não têm nenhum descendente, nenhum ascendente, ok? Imaginem que num acidente de carro, num acidente de carro, né, João e Maria falecem, ok? João e Maria falecem.
Então, o resgate, quando chegou lá para socorrer, né, era uma rodovia tal aí, né, João e Maria já estavam falecidos, certo? Mesmo utilizando de técnicas da medicina para tentar apurar quem morreu primeiro, não foi possível, neste nosso exemplo, apurar quem morreu primeiro, certo? João e Maria são casados, né? E eles possuem um patrimônio aí de 5 milhões, vai, né? 5 milhões. Se não conseguiu apurar quem morreu primeiro, né? Então eles se presumem simultaneamente mortos, ou seja, é como se tivessem morrido ao mesmo tempo. E se morreram ao mesmo tempo, João não herda nada de Maria e Maria não herda nada de João. Então, desse patrimônio que em nossa história pertence aos dois, né, metade vai para os irmãos do João e a outra metade para os irmãos de Maria. Né? Lembram daquela ordem que nós apresentamos lá no início, ordem de vocação hereditária, e que vocês estudarão só lá no curso de Direito das Sucessões? Né? Mas primeiro, são os descendentes, os herdeiros. João e Maria não têm. Depois, os ascendentes. João e Maria não têm. Né? Cônjuge. Também não. Morreram juntos. Né? Quarto da fila, colateral. Os colaterais, que são os irmãos. Então, o patrimônio deles vai chegar até os irmãos. Agora, imaginem o seguinte. Imaginem que o João, né? O João aqui, ó, tenha morrido primeiro. Certo? João morreu primeiro, tá? Então, agora em nossa história, o João morreu primeiro. Mudamos a história, hein? Os fatos. João morreu primeiro, conseguiu apurar isso, né? Eles morreram lá no carro, mas as técnicas da medicina demonstraram claramente, sem dúvidas, que o João morreu primeiro. Ok. João morreu primeiro. O patrimônio dele, ok? Vai para quem? Vamos pegar lá aquela relação de herdeiros. Na ordem. Descendentes, não tem. Ascendentes, também não tem. Terceiro, cônjuge, tem. Né? Morreu 10 minutos depois. Mas quando João faleceu, Maria ainda estava viva. Morreu 10 minutos depois, repito. Mas quando João faleceu, quando João morreu, ela ainda estava viva. Isso conseguiu se apurar. Então, o patrimônio vem para Maria. Poxa, mas Maria faleceu 10 minutos depois de João. Ok, então vamos agora voltar à lista dos herdeiros. Os primeiros da fila, descendentes, Maria não tem. Ascendentes, Maria não tem. Cônjuge, Maria também não tem, porque morreu 10 minutos antes. Certo? Quarto da fila, colaterais. Olha onde vai parar todo o patrimônio aqui, ó. Certo? Esses aqui, ó, não vão pegar nada. Né? Na prática, o que acontece algumas vezes é que estes aqui, utilizando o nosso exemplo, né, os irmãos de João, entram numa disputa judicial com os irmãos de Maria para debater quem morreu primeiro entre eles. Né? É algo que de vez em quando acontece. Se vocês procurarem jurisprudência sobre isso, decisões judiciais sobre isso, vocês encontrarão. Ok? É isso, pessoal. Essa é a aula, foi a aula de pessoa natural, com essa análise, breve análise de alguns dispositivos contidos no Código Civil acerca desse assunto, ok?